E hoje a gente vai conversar sobre o seguinte tema: com quem você deve andar? Afinal de contas, com quem que você deve andar? Será que tem algum tipo de gente que a gente não deve andar? Tem, com certeza. Mas há algumas pessoas com que nós devemos fazer questão de caminhar junto. E eu quero que você então abra o seu coração para aquilo que você vai receber. As pessoas com quem nós andamos, direta ou indiretamente, acabam nos influenciando. Sim ou não, irmãos? Eu sou influenciado. Vou citar um exemplo. Antes de eu me casar, eu conheci a minha linda esposa, Helenice. E a Helenice, ela fez farmácia, bioquímica, e aí tinha uma bagagem muito grande de conhecimento sobre bactérias, fungos, etc, etc, etc. Eu lavava a mão, antes de sentar na mesa, aquela coisa toda, mas quando eu conheci a Helenice, eu não tinha mais só que lavar a mão, tinha que tomar banho, gente, todo dia, o negócio era... Eu tomo banho todo dia, tá bom? Pastor, você entregou o ouro? Não, irmão. Eu só estou aqui dando uma ênfase na questão da importância que ela incutiu na minha cabeça, na minha mente de lavar a mão. Então, a gente, quando chega em casa hoje, né, a influência, isso que eu quero falar, o poder da influência. Né? A primeira coisa que eu faço é que em casa ainda tem um tapetinho lá, não sei como é que está na sua casa hoje, mas tem um tapetinho ainda lá, do período da pandemia, e aí ela joga álcool lá. Ó, pode passar, passa o pezinho, né? Bonitinho. Passa o pezinho lá, e aí entra aí, o que vai fazer? Adivinha? Lavar a mão, vai lavar a mão. Antes de dar o beijinho, antes de dar aquele selinho abençoado, né? Da hora do almoço, vai lavar a mão. Então, olha só, a gente é influenciado. Meu pai, quando eu era pequeno, desde muito criancinha, eu acredito com... 4 anos de idade, 5 anos de idade. Ele me levava junto para as pescarias dele. E eu cresci aprendendo. Desde pequenininho, não deixava ele mexer, não. Colocar minhoca no anzol. A gente pescou muito no rio Piracicaba, lá na cidade onde a minha mãe mora. E eu me lembro que eu pegava minhas coisinhas ali, sentava na beira do rio e fazíamos a festa. Eu lembro que tinha dia, tanto que a gente pescava, a gente pegava acho que quase 5 quilos de lambari. Pensa num negócio bom para limpar, misericórdia, só Deus na causa. Mas negocinho gostoso de comer. Então a gente chegava em casa, era aquele trabalho junto, a influência, né? Então até hoje eu pesco. Por quê? Porque meu pai me influenciou. Então você anda com as pessoas, você anda com alguém, você acaba pegando ou o trejeito da pessoa, o jeitão dela, ou você acaba pegando uma coisa que a pessoa faz, uma prática que é comum a ela. No caso da Helenice, a questão de lavar a mão que ficou muito mais forte. Eu já fazia isso, mas ficou muito mais forte. E quando eu caminhava com meu pai, desde pequeno, aprendi a pescar. E até hoje eu gosto de pescar, embora que desde o final do ano eu não vou fazer isso, não fui fazer isso mais, mas é uma coisa que eu tenho prazer em fazer, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, olha só, nós somos influenciados. Todas as pessoas com quem nós andamos nos abrem portas. Guarda isso no seu coração. E diga assim: todas as pessoas com quem eu ando estão me abrindo portas. Agora deixa eu abrir um parêntese aqui muito importante. Ou essa pessoa com quem você está andando está abrindo porta boa para você ou está abrindo porta ruim. Inclusive portas espirituais. Ah, mas se eu andar com a pessoa, portas espirituais vão ser abertas sobre a minha vida? Principalmente portas espirituais. Principalmente portas espirituais. No mundo espiritual acontecem coisas que nós não conseguimos dimensionar, porque os nossos olhos, eles não conseguem visualizar. Quando alguém é espiritual, caminha de acordo com a palavra de Deus,
Procura ter uma vida reta aos olhos do Senhor. O Senhor concede à pessoa a alegria de poder dar a ela discernimento. Deus dá discernimento para os seus filhos. A ponto de que quando nós chegamos em algum lugar e nós sentimos que o ambiente está pesado, você já sentiu isso aí já ou não? Alguma vez na sua vida, você vai para um lugar e de repente você chega lá, você sente um negócio meio diferente, parece que está meio travado, parece que tem uma nuvem meio escura ali. Isso é o discernimento que Deus te dá. E como é que a gente pode aguçar o discernimento nosso, que é um discernimento espiritual? Se aprofundando nas coisas de Deus, buscando a presença do Senhor. Então observe, todas as pessoas com quem nós andamos, elas vão nos abrir portas. Algumas dessas portas são boas e outras ruins. Uma amizade errada é uma porta ruim que é aberta no mundo, para nós, até no mundo espiritual. Eu lembro quando eu era garoto, ainda falando dessa questão de influência, de receber influência, e a bebida alcoólica dentro da minha própria casa era uma coisa muito normal, muito normal. Então, chegava época de fim de ano, meu pai comprava caixas de cerveja, comprava lá o momento para a gente ter a nossa comunhão, comprava a marvada pinga, né? Comprava uma pinga para a gente fazer caipirinha, comprava vodka, comprava outras coisas mais. E isso aí acabou trazendo uma influência na minha vida, a ponto de que, na ausência do meu pai, eu me aprofundei no uso da bebida alcoólica. Qual foi a influência? De onde vem a influência? Dentro da minha casa. E os meus amigos, da mesma forma, até porque a gente bebia junto um na casa do outro. Então, eu era garoto, 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos de idade, bebia, gente, só para vocês terem uma ideia, até cair. Então, qual foi o mal que isso fez na nossa história? Olha, eu não consigo de verdade mensurar para vocês, mas foi um mal muito grande que a bebida trouxe para a nossa casa, a ponto de que, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu pedi para Jesus me libertar daquilo, porque foi uma coisa que mesmo quando eu comecei a caminhar na igreja, eu tive dificuldade, essa questão da bebida alcoólica. E aí eu falei, Jesus, me liberta, eu preciso do Senhor. Porque eu ouvia falar de Jesus, conhecia Jesus e ouvi falar, como muitos que podem estar aqui, inclusive nessa noite. Naquela época eu era católico e a gente ouvia, né, as lições lá, os ensinamentos. E eu não estou criticando, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu me lembro que lá na nossa casa era uma prática comum. E quando eu fui para a igreja, nessa situação, teve um momento que eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. E, gente, foi só Deus para me libertar do uso da bebida alcoólica. E aí eu fiz um voto com Deus, assumi um compromisso com Deus. Eu falei, eu não vou mais beber na minha vida. Por quê? Porque a bebida alcoólica, pela influência dela a partir da família, da minha família e dos meus familiares, é uma história de avô, de tio que morreu na sarjeta como indigente, foi ser achado depois de 5 dias. Na bebida, morreu como alcoólatra, na sarjeta, tinha casa, tinha família, perdeu tudo e foi viver essa situação deliberadamente, ele escolheu isso. Então, olhando para todo aquele cenário e a desgraça que foi na vida do meu próprio pai durante muitos e muitos anos, eu falei, eu não quero isso para a minha vida. Por isso que em casa a gente não faz uso de bebida alcoólica. Não quer dizer que eu não como um bombonzinho com licor dentro, não é isso. Né? Se você me der de presente um chocolate com um licor dentro, como chocolate, viu, gente? Só para lembrar, não é todo dia, de vez em quando, mas eu como, tá? Eu gosto, fazer o quê, né? A Helenice fez a opção dela e eu faço a minha. Eu procuro bem diferente do que era antes, né? Então, com bastante cuidado, mas não tem dificuldade, né? Outro dia fui num lugar e aí tinha um tal de mamão, creme de papaya com... Vocês conhecem o negócio, hein? Com o quê? Cassis, esse negócio, Naldinho, você conhece, é bom, né? Aí eu falei, eu quero um negócio desse aí, para ver como que é, né? E tinha vontade de comer um negócio desse aí, fazia anos que eu tinha ouvido falar, procurei num monte de lugar, não achei no restaurante. Falei, é esse, hoje é o dia. Aí foi sem crise, não é pecado isso, entenda bem, isso não é pecado. Pecado é quando você extrapola. Pecado é quando como eu fazia, né? Beber até arrebentar mesmo.
beber para ficar doidão. Esse é o problema. E aí, as amizades, os colegas, influência, infelizmente. Olha só o que Paulo fala para a gente lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Paulo vai dizer o seguinte para mim e para você: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Você pode repetir esse versículo junto com o seu irmão nesse momento, todos a uma só voz, vamos lá, todos juntos? Não se deixem enganar. E aí a Bíblia vai falar para a gente de um tipo de pessoas que nós não devemos andar. Eu faço aqui uma pergunta: você arrisca dizer com quem nós não devemos andar? Um de cada vez, vou dar 4 chances aqui. Primeira, quem vai? Quem arrisca? Com quem a gente não deve andar? Vamos lá. Vamos lá, gente. Com quem que a gente não deve andar? Eu não estou falando para você apontar a mão para alguém, tá? Por favor, não faz isso. Ah, esse irmão aqui não passa a andar com ele, não. B.O. na cabeça. Não, não é isso. Vamos lá. Os pessimistas, mentirosos, gente encarnada, tal do mentiroso, né? Você andar com invejoso, né? Você está lá sendo abençoado e de repente, invejoso, cresce o zoião, né? Como alguns dizem, olho gordo, né? Pastor, mas isso a Bíblia fala de inveja, a Bíblia condena a inveja, inclusive. Você falou o quê? Só o falso, o farso, né? Mais farso que outra coisa. Bom, tudo isso. E isso tudo que vocês falaram se concentra em um tipo de gente, o tolo. Você não pode andar com gente tola. Amém? Esse amém não é amém de alguém que entendeu, é de alguém que não entendeu. Vou perguntar de novo, amém? Então vamos lá, Eclesiastes 10:3 vai dizer o seguinte: mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. O tolo é tolo mesmo, tolo para valer. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo de bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Então uma das características do tolo é não ter bom senso. Então aí você já vai começando a observar com quem você tem andado e vai respondendo no fundo do seu coração se as pessoas com quem você tem andado são pessoas de bom senso. Mas afinal de contas, o que é isso aí? Eu falo assim, essa pessoa é uma pessoa que tem bom senso. Me ajudem aí, por favor. Quando eu falo assim, essa pessoa ela tem bom senso, o que eu estou querendo dizer com isso? Que ela discerne o certo e o errado, que ela sabe a hora certa de falar, a hora certa de ficar quieta, ela sabe o momento de usar as palavras, o momento de não usar, ela discerne as coisas. Como a própria palavra aqui está dizendo que ele discerne, mas o tolo não discerne. E detalhe, o tolo age sem o mínimo de bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Ou seja, o tolo é pegado na sua tolice. Deu para entender? Agora Provérbios 10:20 vai dizer o que para a gente? Presta atenção. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro de tolos acabará. Então, meu irmão, de verdade, se você tem um tolo perto de você, dá linha, vaza, cai fora, sai fora. Não anda com gente tola, não anda. Pastor do céu, tem um monte de tolo do meu lado, né? Então, por favor, em nome de Jesus, corre, vai para o recôndito do tabernáculo e se derrama na presença do Senhor e busca a presença do Senhor e que Ele te ajude a se livrar do meio da tolice. Por que a gente tem que correr da tolice? Porque senão a gente acaba se tornando tolo também. Lembra do que eu falei agora há pouco da questão da influência? Se eu não tivesse sido influenciado diretamente, se eu não tivesse caído na tolice dos tolos, que viveram todas aquelas coisas, eu não teria vivenciado, tido essas experiências amargas ao longo da minha vida. Mas infelizmente acabou que eu tive. Uma pena, né? E eu tenho certeza que se você for parar para pensar um pouquinho, você vai rapidamente conseguir se lembrar de pessoas que passaram pela sua vida, pela sua história, pessoas que acrescentaram muita sabedoria, pessoas extremamente sábias, e pessoas que infelizmente foram tolas. Sim ou não, irmão? Seja sincero, né? Qual que é a diferença? A diferença é
É água e óleo, não mistura. O tolo, ele vai se destacar pela sua tolice, e aquele que é sábio pela sua sabedoria. É muito simples, é bem fácil da gente entender. Então vamos lá. Eu quero destacar nessa noite 4 lições e 6 gatilhos, para você poder entender com quem que você tem que andar. Essa é a temática dessa noite. Primeiro, concentre-se nos relacionamentos corretos. Concentre os seus esforços nos relacionamentos corretos. Existem relacionamentos que não são corretos. Existem relacionamentos que vão subtrair da nossa vida. Existem relacionamentos que, se a via for uma via de mão única, só você é o depositário, só você é aquele que investe, só você é aquele que acredita, só você é aquele que deposita, só você esse movimento, uma hora não vai dar certo. Cansa, concorda comigo? Sim ou não, meu irmão? Se só você se envolve no esforço para ser bom, para caminhar junto, para declarar a palavra de vida, para abençoar, para dizer, olha, eu estou aqui do teu lado, e na hora que você precisa, quem sabe a hora que você mais precisa, essa pessoa não está do seu lado, então você tem que avaliar se é alguém que você tem que continuar acreditando. Concentre-se nos relacionamentos certos. Na vida é mais fácil ser puxado para baixo do que levado para cima. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Vitor, corre aqui, por favor, sobe aqui rapidão. Nós vamos fazer o seguinte, você sobe e eu desço, tá bom? Eu sou bem levinho, tenho 130 quilos, ó que benção. Então, Vitor, toca aí, meu irmão, segura minha mão aí, segura com os 2 braços agora. O Vitor tem uma função, ele vai me puxar para cima. Ele vai ter que me puxar lá para cima de qualquer jeito. Pode puxar. Rapaz, ele puxou mesmo. Obrigado. A pergunta que eu faço é... Eu acho que eu não estava preparado para isso. Eu não conversei com ele antes. Academia. Tá dando certo. Menininho tá forte, Naldinho. Menininho tá forte. O bracinho tá musculoso. A grande questão é a seguinte. De verdade, o que foi mais fácil? Com toda a força que ele empenhou sobre a minha vida, o que foi mais fácil? Ele me puxar para cima, deu trabalho para mim, irmãos. Ele quase que me levou lá para cima. A gente conversa, irmão. Mas de verdade, quando eu empreguei força aqui no meu braço, também ele me puxou com as 2 mãos, irmãos. Está explicado, por isso que foi difícil. E aí o que eu fiz? Dei uma... Tá bom ainda, Maurição? A unção do touro selvagem. E aí, puxei. O que foi mais fácil? Vamos lá. Ah, pastor, estava pau a pau. Estava nada, irmão. Eu ganhei. Fala sério. Eu consegui levar ele para baixo. Então, tem gente que é assim. É mais fácil você ser puxado para baixo do que você ser trazido para cima. A pergunta é, as pessoas com quem vocês têm andado, têm elevado vocês de verdade? Mesmo sendo difícil isso tudo, nós precisamos nos envolver nesse esforço de trazer para cima as pessoas em nossa volta, amém? Todo relacionamento ou nos leva para cima ou nos joga para baixo. Andar com gente boa é assim, você é elevado. Andar com gente errada também é assim, você é puxado para baixo. E aí eu queria que você parasse para pensar um pouquinho nas pessoas que estão dentro da sua própria casa. E que você, no fundo do seu coração, respondesse agora: a minha própria família mais tem me elevado ou tem me jogado para baixo? Se na sua conclusão você diz assim, não, eu tenho sido puxado para baixo pela minha família, eu estou aqui para declarar nessa noite que no Senhor esse ciclo vai ser quebrado em nome de Jesus. Esse ciclo precisa ser quebrado, para a honra e para a glória do nome do Senhor, amém?
Esse ciclo vai ser quebrado. Agora, pastor, como é que se quebra um ciclo desse? Aos pés da cruz, na presença do Senhor. Então, eu sei que tem gente aqui, como eu, na minha vida, um dia, como aconteceu comigo, eu fui o primeiro a entregar minha vida para Jesus. A minha família era uma família caótica, literalmente caótica, era um caos a nossa família. Gente, quando eu falo de que a minha família era um caos, é porque, infelizmente, nós éramos influenciados espiritualmente por meios inapropriados. Nós tínhamos, infelizmente, envolvimentos com coisas que, de verdade, não acrescentavam nada na nossa fé e no nosso tipo de cristianismo, também não acrescentava nada para o nosso tipo de cristianismo que era vivido naquele momento. Mas a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui o primeiro na minha casa, o Senhor, pela graça dEle, pela misericórdia dEle, começou a fazer com que as coisas fossem transformadas. Começou a acontecer transformação. A primeira pessoa que foi tocada, transformada, foi eu. Depois Deus, na sua misericórdia, começou a tocar as outras pessoas em minha volta. Tocou o coração da minha irmã, tocou o coração da minha mãe. A minha mãe, nós enfrentamos um problema muito sério com ela, era um problema espiritual. Foram 3 meses, quase que todos os dias, consecutivamente, onde o inimigo se manifestava na vida dela. E Deus usou a vida do nosso pastor naquela ocasião para gerar libertação na vida dela. Graças a Deus por isso. Então observe, Deus, Ele, em algum momento, vai nos proporcionar a alegria, a bênção de quem sabe sermos os primeiros. Se você é Ele e você está aqui nessa noite, no nome de Jesus, levanta a sua cabeça, porque Deus tem um propósito a partir da sua vida, na vida da sua família. Em nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração: permita que Deus o afie usando pessoas certas na caminhada. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Esse traz para nós uma visão muito interessante sobre aquela pessoa preciosa com quem você deve andar. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Amém? Nós estamos sendo afiados por Deus a partir de bons relacionamentos, a partir de pessoas boas que Deus coloca na nossa vida. Muitas vezes na sua vida, para a sua vida, quem Deus vai usar é a sua esposa. Quem sabe o seu esposo. Quem sabe o seu filho que você julga inexperiente. Eu já vi em algumas situações ao longo da vida a sabedoria fluindo dos lábios de um adolescente e a insensatez fluindo dos lábios de gente que deveria ser grande exemplo para a vida daqueles adolescentes, por exemplo. Infelizmente, eu vi isso ao longo da minha vida, né? Eu tenho certeza que você também já encontrou muitas situações bem semelhantes a essa que eu estou falando. Então o texto vai falar para a gente que, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Algumas questões para a gente refletir nesse momento, começando aqui com uma pergunta então. Você hoje está sendo afiado pelas pessoas certas para fazer coisas certas, com motivações certas. Se você está sendo afiado por alguém, agradeça a Deus. Pastor, eu não entendi direito o que é ser afiado. Ser afiado é ser colocado no prumo, é ser colocado no nível, é ser colocado de verdade numa medida para que Deus possa usar a sua vida. E gente, pensa numa coisa que não é fácil de se fazer. Você alinhar a vida de alguém, você ensinar alguém. Vamos citar um exemplo bem rápido aqui. Quando seu filho, criancinha, estava lá, nasceu, bebezinho, e aí quando você começou a ter que ensinar para ele, por exemplo, como andar, né? Alguns pais, a gente não fez isso em casa, mas eu me lembro de que uma vez a gente foi lá para o médico, né, para o pediatra, e aí, doutor, é o seguinte, a Mayara está começando a dar uma caminhadinha, o que o senhor me diz? Pode comprar aquele andador para ela? Pelo amor de Deus, não faz isso, é uma das coisas que mais causa acidente na vida das crianças, você não pode fazer isso.
vai devagarzinho, pega, dá a mão para ela, caminha junto, deixa ela se levantar, deixa ela escorando ali andar. E aí a gente aprende, a gente vai aprendendo. Então o médico foi usado por Deus ali para livrar a gente de um mal maior, quem sabe. E aí depois eu fui fazer uma pesquisa naquela época de acidentes que aconteciam a partir do andador. Crianças que caíam de escada, que morriam, que quebravam o pescoço e outras coisas mais. O negócio é absurdo, quando a gente não tem o conhecimento. Então observe, nós estamos sendo afiados e Deus vai usar pessoas para nos desafiar. A gente, graças a Deus, mais do que depressa ouviu o bom conselho do médico. Mas quantas vezes você falou alguma coisa muito importante para alguém, ensinou a pessoa como fazer, como caminhar. Se você fizer desse jeito, vai dar certo. E a pessoa foi lá e fez tudo exatamente o contrário daquilo que você ensinou. Então você considera comigo nessa noite que ensinar alguém, as pessoas, não é uma tarefa tão fácil, sim ou não, irmãos? Não é uma coisa tão fácil. E é ferro afiando ferro muitas vezes. É o ferro afiando ferro. Você não vai afiar o ferro com madeira. Você não vai afiar o ferro com um pedaço de tijolo. Você não vai afiar o ferro com um pedaço de prego, embora também seja ferro. Você não vai afiar o ferro com um pedaço, sei lá, de plástico. Você vai afiar o ferro com ferro. Alguém aqui tem amolador de faca em casa? Muitas pessoas têm. O que é uma pedra de amolar? É um pedaço de ferro. Que é usado para afiar a faca. Ou então aqueles amoladores que você passa a faca no meio, então que você passa o fio da tesoura numa determinada angulação, aí você passa, você vê até a fuligem saindo. Mas é o ferro afiando o ferro. Então eu quero dizer para você nessa noite que se você está sendo afiado por alguém, é motivo para você levantar a mão para o céu e agradecer, porque a partir do que essa pessoa está fazendo com você, na verdade a bênção maior é aquela que vem de Deus, e é Deus usando a pessoa para te afiar. Agora a gente só afia quem quer ser afiado, gente. A gente só afia quem quer ser afiado. Você só pode ter autoridade sobre a vida de alguém se a pessoa se permitir que você tenha autoridade sobre a vida dela. Não dá para ensinar alguém que não quer aprender. Ou então alguém que diz assim, não, mas eu já sei o suficiente. Eu já aprendi isso, eu já sei fazer isso. Olha, irmãos, ao longo da vida, eu aprendi a fazer assim muitas coisas. Mas eu sempre procurei assim, aprender, ouvir alguém que trabalha em determinada área, num determinado setor, porque às vezes a gente acha que pelo fato de ter ouvido, de ter tido experiências na vida, a gente então agora está preparado. E a gente acaba se esquecendo de que o tempo passa, de que as dinâmicas elas se alteram e de que cada ambiente pede uma forma diferente. Deu para entender em nome de Jesus? Você está entendendo? Vamos lá, fala aí uma profissão, qualquer profissão, alguém cite uma profissão aí. Uma profissão, irmãos. Professor. Existem bons professores, professores medianos e professores ruins. Quem é um bom professor? Aquele que vai estudar, aquele que vai se dedicar, aquele que vai procurar fazer uma especialização, aquele que vai procurar fazer um mestrado. Nossa, mas o salário do professor dá? Aí é outra história, irmão. Aí é outros 500. Mas você pode ter certeza que alguém que procura crescer no conhecimento, ele vai estar muito mais preparado. Aí eu penso o seguinte, se ele é um professor, quer seja municipal ou do estado, e ele vai alcançando níveis mais elevados de conhecimento, eu penso assim, olha, a oportunidade está valendo até agora, está trazendo pão para dentro da minha casa, eu estou conseguindo fluir, estou conseguindo voar alto, que bom. Mas se você teve o privilégio de poder avançar além e fazer um mestrado, sei lá, um doutorado, e Deus queira que seja assim, amém, irmãos? Isso não é pecado, não, você deve procurar isso. Eu procurei isso para a minha vida. Depois eu compartilho com vocês, mas eu procurei isso na minha vida. E aí o que acontece? Deus vai abrir outras portas, novas possibilidades, e você vai estar vivendo uma outra realidade, em nome de Jesus. Amém?
Como pastor, às vezes a pessoa fala assim, o pastor, né? Tem igreja que não pede que o pastor estude, não tanto faz como tanto fez, se o pastor estudou, não estudou. Na nossa realidade aqui de igreja, a gente valoriza muito essa questão do conhecimento. Não é por conta de uma tradição, ou por conta de uma moda, ou por conta do conhecimento pelo conhecimento. Não, é pelo fato de que se alguém procura buscar o conhecimento, se ele procura se aprofundar no conhecimento, ele vai ter alguma coisa muito boa para dizer. E aí na vida, lá atrás, estava começando a fazer o meu curso de bacharel em teologia, uma faculdade de teologia, foram 4 anos. Depois eu fiz mais um curso de convalidação do meu diploma, que foi mais 2 anos, para ele poder ser reconhecido pelo MEC, para eu poder dar aula na rede pública e assim por diante. Então tenho 2 diplomas, né, de teologia, de bacharel em teologia, do seminário, que não dava o reconhecimento pelo MEC, e um outro seminário que me deu o reconhecimento pelo MEC. E aí eu olhei para aquilo tudo, já tem uns bons anos, eu falei, tá bom desse jeito? De verdade. Para muitas pessoas, tudo bem, tudo resolvido. Ele estudou, ele procurou ter o conhecimento, eu sempre procurei fazer cursos, ir para um seminário, alguma coisa assim. E aí, um dia surgiu a possibilidade, a ideia de eu fazer o mestrado na área da teologia. Eu falei, será que eu consigo? Olha aí o maior problema, eu mesmo, colocando barreira, será que eu consigo? Acho que ele falou alguma coisa assim hoje na sala de aula, compartilhou com a gente lá, foi muito bacana. Eu falei, não, eu vou procurar. Por quê? Porque eu não quero conhecimento pelo conhecimento, eu quero conhecimento para aplicar na vida da igreja, para que seja bênção na vida da igreja. Não é para ter o título de mestre, de doutor, seja lá o que for. E aí, irmãos, foi mais aí 3, quase 4 anos estudando, e eu paguei do meu bolso. Naquela época, eu investi uma grana violenta. Eu acho que naquela época foi coisa de 14, 15 mil reais. Mas para que você vai gastar esse dinheiro? Você pode trocar o seu carro. Eu fui atrás de conhecimento. Para mim era importante. Eu podia fazer um curso meia boca, um curso qualquer. Eu falei, não, eu quero fazer um bom curso. Eu quero me aprofundar no conhecimento. Então, deu para entender, gente? Amém? Então, olha só, Deus, Ele coloca pessoas certas na nossa vida para nos afiar. E se tem alguém que me afiou, no sentido de me desafiar a dar um passo adiante, esse alguém foi a minha esposa, e eu louvo a Deus pela vida dela. Sempre disse, vai, pode ir. Assim como eu sempre também acreditei. Agora, Helene, é a sua vez. Foi lá, fez o curso fez pedagogia, depois fez artes, a faculdade de artes, já tinha a farmácia, tinha análises clínicas, mas é o conhecimento pelo conhecimento, pastor, é pelo título? Não, irmãos, na nossa cabeça nunca foi assim em casa. Então que na sua cabeça também não seja assim, em nome de Jesus. Amém? Mas que o fato de você alcançar o conhecimento possa te levar a pisar em lugares mais altos, em nome de Jesus. Deus vai te honrar, amém? Deus vai te honrar. As pessoas com quem você passa a maior parte do seu tempo têm amplificado a sua alegria na vida ou têm subtraído a alegria? As pessoas têm, sabe, te dado muita alegria, porque gente boa, gente que se permite ser usada para afiar nossa vida, vai trazer muita alegria para nós, vocês podem ter certeza disso. Às vezes a gente vai ter que ouvir coisa que a gente não gosta. Não é assim, gente? Dentro da nossa casa não é desse jeito? Eu só ouço lá dentro da minha casa o que eu gosto de ouvir? Não. Se fosse assim, nós viveríamos no mundo de Bob. Só que esse não é o mundo de Bob. E nem um mar de rosas. É uma vida em que nós precisamos entender que existe o que é certo e o que é errado, e existem pessoas que vão nos alinhar para sermos a imagem e semelhança de Deus. A minha oração no dia de hoje é que o Senhor use a vida do seu cônjuge, a vida dos seus filhos, para afiarem a sua vida nessa jornada em nome de Jesus. Seja usado por Deus, amém? Seja usado por Deus, seja usado por Deus. Ou as pessoas te afiam ou elas te embotam. O que é isso, pastor? Embotar é deixar nós cego.
Já viu essa expressão? Ei, que lá é maior nós cego. Já viu isso aí ou não? Hein? Quando você fala que o camarada é nós cego, o que você está querendo dizer? Resumo da ópera, presta não, moço. Eita, cuidado. Né? Então as pessoas, ou elas te afiam, elas vão te embotar. O que é embotar? Enferrujar. Você tem caminhado com gente que está te afiando ou com gente que está te enferrujando? Caminha com gente que vai te afiar, que vai te desafiar a um nível mais elevado. Em nome de Jesus, em terceiro lugar, mantenha os seus objetivos longe de pessoas que afundam os seus sonhos. Essas pessoas incentivam um inimigo chamado já é suficiente. Tá bom do jeito que tá bom do jeito que tá nada. Você pode crescer mais em nome de Jesus. Pastor, mas como que eu vou crescer mais? Só se for para os lados. Então não cresça, por favor, não faz isso, né? Cresça na vida, cresça nos desafios internos. Quanto tempo você tem dedicado à oração? Eu oro lá 5 minutos por dia. Então está na hora de começar a dedicar um pouquinho mais de oração aos pés de Deus. Você jejua? Não, pastor, graças a Deus eu sou uma pessoa que já consegui me desenvolver na área do jejum. Irmão, vai para um desafio maior. Pastor, eu tiro 24 horas tranquilo, só tomando água. Beleza, vai para o seu segundo dia de jejum então. Se desafie, irmão, em nome de Jesus. Agora, gente que está do nosso lado, que vai embotar a nossa vida, ele vai falar assim, para começo de conversa, para que você vai jejuar? Você está louco? Não vai te desafiar. Agora, alguém que quer te afiar, meu irmão, se você já jejuou, o que eu estou fazendo nessa noite, você já jejua um dia, 24 horas, então parte para o segundo dia. 48 horas, pastor, até você alcançar 3 dias só tomando água. Pastor, mas é possível? Não fique sem beber água, por favor. Não, você vai parar no hospital, seu rim para, seu fígado para, seu pâncreas para de funcionar, vai parando tudo, você morre, não faz isso. Se você tem condições de fazer isso, se você está se adaptando à vida de jejum, não é algo que não seja conhecido dos irmãos, é mais como um testemunho mesmo, até porque a Bíblia fala de testemunhos de pessoas como Jesus, que jejuou 40 dias, Moisés jejuou, Neemias jejuou e tantos outros mais. Uma vez eu assumi um propósito de jejum. Alguns irmãos aqui me acompanharam orando pela minha vida, para Deus me fortalecer. Era uma coisa que eu precisava diante de Deus. Eu falei, Deus, eu preciso de uma resposta nesse sentido aqui. Aí comecei a orar, e Deus colocou um número no meu coração, que humanamente falando, eu falei, eu não consigo. Humanamente falando, eu não consigo. Deus colocou 7 dias. Já tinha feito jejum de 24 horas, de 2 dias, de 3 dias algumas vezes, de 4 dias, mas de 7 dias não. Aí eu falei, Deus, eu preciso agora de uma confirmação do céu. Eu estava fazendo a leitura de um livro chamado Next Level, do pastor Theo Hayashi. Contei hoje para uma irmã nossa aqui. E aí, quando eu estava fazendo a leitura do final do livro, eu estava pedindo uma resposta específica sobre a proporção desse jejum, o pastor Theo Hayashi, lá no final do livro dele, então Deus colocou no meu coração o propósito de fazer um jejum de 7 dias só tomando água. Eu falei, Deus, é a confirmação que eu precisava, eu vou seguir nesse caminho em nome de Jesus. Eu já fiz isso algumas vezes para a glória e para a honra do nome do Senhor. Só uma sugestão, se você está sendo desafiado a viver essa questão do jejum, não assuma o jejum como em caráter de voto, não pode ser como voto, porque se no meio do caminho você sentir alguma coisa diferente e entender que precisa se alimentar, precisa comer alguma coisa, você não vai estar quebrando um voto feito diante de Deus. Então faça como um compromisso entre você e Deus e busca o Senhor. Amém, irmãos? Pastor, por que você conta essa experiência? Para tentar afiar a tua vida. Quem é que jejua? Em nome de Jesus. Quem é que tem prática constante de jejum? É desafiado como igreja. Aqui a gente faz 40 dias de jejum, 30 dias, 15 dias, 20 dias coletivo. A gente daqui a pouco vai promover mais um período de jejum pela vida, sempre é pela vida da igreja, sempre é pela família, sempre é por alguém. Então eu estou aqui hoje para afiar a tua vida e dizer que se você alcançou as primeiras 24 horas, chegou a hora de alcançar 48. Chegou a hora de alcançar 36, chegou a hora de alcançar 3 dias.
Chegou a hora, por exemplo, se você já faz jejum mais longo, de ir um pouquinho adiante, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Olha só, mantenha os seus objetivos longe de pessoas que afundam seus sonhos. Essas pessoas incentivam ao inimigo chamado é suficiente. Quais objetivos Deus tem colocado no seu coração? Um conselho aqui muito importante: mantenha-os longe de pessoas negativas, pessimistas e que não conseguem caminhar com Deus. Entendeu? Gente que não caminha com Deus, mantenha os seus objetivos, seus sonhos longe dessas pessoas. Gente que não está alinhado com o céu, gente que não quer nem saber das coisas de Deus. Amém, irmão? Guarda no seu coração. Eu creio que isso aqui é fonte de vida para muitos aqui. Não ouça pessoas que acham que você foi longe. Deus quer te levar além. Amém? Não, irmão, você já está bom já, você já alcançou já. Deus já te deu, amém, que bom que Deus deu. Mas olha, presta atenção no que eu vou falar agora. O fato de você se esforçar, você lutar e alcançar um nível ainda mais elevado em qualquer aspecto da vida. Eu não estou falando de dinheiro, e nem só de vida, não de vida financeira, mas também inclui isso. Então, se Deus te colocar num nível mais elevado, por que você acha que Deus, sendo Deus, vai usar pessoas para desafiar a sua vida a alcançar um nível mais elevado, simplesmente para o seu bem-estar? Irmão, guarde uma coisa que eu vou dizer para você agora, em nome de Jesus. Aonde Deus vai te colocar, eu estou falando de uma coisa além, tem a ver com você abençoando outras vidas em nome de Jesus. Acho que você não entendeu. Aonde Deus vai colocar os seus pés tem a ver com o que Deus vai fazer na vida de outras pessoas a partir da sua vida em nome de Jesus. Amém? Você não precisa ser megalomaníaco, mas você tem que ter uma visão do tamanho da visão de Deus. Você não precisa, quem sabe, ser, sei lá, um milionário, mas você precisa se esforçar para poder proporcionar o melhor para si mesmo, para a sua família, mas também para as pessoas em sua volta, em nome de Jesus. Irmão, guarda no seu coração, Deus te abençoa para que você possa abençoar. Por que Deus tem confiado coisas nas suas mãos? E vai desde um talento natural a um dom espiritual e até os bens que Deus tem colocado na sua mão. É para você ser bênção na vida dos outros, em nome de Jesus. Eu lembro que quando eu me casei com a Helenice, nós tínhamos uma barra forte, eu chamava ela de Monstrum Bike, porque ela carregava eu ali no guidão, né, pedalando, e ela era invocada, a minha bike, ela tinha marcha. Já viu uma barra forte com marcha? Então ela tinha 5 marchas. Não era 22, não, era 5, irmãos. Era só uma catraquinha que subia e que descia, 5 marchas. Mas que me ajudou muito tempo. Então, ali nisso na garupa. E aí, um dia, Deus, pela graça dele, nos proporcionou a alegria de ter o nosso primeiro carro. Que bênção, que alegria foi poder sentar ali atrás do volante do meu primeiro carro. Foi um golzinho que Deus nos deu. 1.6, na minha época da insensatez, aquele carro andava muito, era muito top. Eu já era pastor e deixa para lá essa história, mas eu me lembro que foi o carro que Deus nos deu. E aí, agora estou com a minha bike lá em casa. O que eu vou fazer com essa bicicleta? Fiquei sabendo de um rapaz que tinha a necessidade, que morava muito longe, de vir para a igreja, e era difícil dele ir para a igreja porque era muito longe mesmo. Na hora, por que Deus me abençoou um dia? Para me abençoar a vida dele. Agora deixa eu contar só um detalhe. Eu recebi essa bicicleta de doação de um irmão porque tinham roubado uma mountain bike que eu tinha. Roubaram a minha mountain bike, o irmão ficou sabendo, falou, eu tenho uma barra forte lá. Eu falei, Sérgio, irmão, pode dar aí. A gente não olha para o cavalo, como que é cavalo doado, você não olha os dentes, não. Pode dar para mim que está valendo. Fechou. E aí, aquela bicicleta foi bênção na minha vida durante anos, irmãos. Botava ele nisso, época da gravatinha ainda, era palitozinha, a gravata só voando assim, ó.
né? Os decidão lá, um barato. E aí ela na garupa sentava de lado, às vezes estava de vestido, de saia, ou sentava ali e tal, e vamos junto. E é isso aí. E aí aquela bike foi bênção para a vida de outra pessoa. É assim que Deus faz. Amém? Por último, você está preparado para ser alinhado? Amém? E acho que você não entendeu. Você está preparado para ser alinhado? O amém melhorou um pouco, mas ainda não está. Aqui ele, sabe, bem fervoroso. Por último, em quarto lugar, cerque-se de pessoas que te ajudam a viver acima da média. Acima da média. Não é abaixo da média. É acima da média. Lembrou do canal do pastor, né? Então, se você não conhece, conheça o meu canal, tá bom, gente? Olá, acessa lá Daniel Alexandre Polizelli. Lá tem um canalzinho que chama Acima da Média. São vídeos para edificar a sua vida. É para abençoar a vida de outras pessoas também. Então, faz isso. Você vai receber porção da palavra de Deus. Você precisa ter em sua vida pessoas que elevam os seus padrões e te esticam. É gente que vai te esticar. Você chegou no seu limite. Essa pessoa que acredita em você vai dizer: é possível um pouquinho mais. Amém? Ei, gente, é bom demais andar com gente assim. Sim ou não, irmãos? Ruim é quando você está com o seu coração pilhado, doido para decolar, para voar, sabe? Para dar voos altos. Alguém chega para você, além de embaçar a tua vida, não te deixar fluir, fica te segurando. Isso é complicado, isso é ruim. Então, no nome de Jesus, não seja você alguém que está vendo alguém que está doido para decolar, está doido para dar voos altos, você vai ficar segurando a pessoa. Não segura, incentiva. Dê palavras de encorajamento, palavras de bênção. Não seja aquele que vai dizer: não, você não precisa disso, para que isso? Você quer ver uma outra coisa? A pessoa, quando chega numa determinada idade, as pessoas falam assim: não, já fez o que tinha que fazer, já fez nada. Deus quer levar além. Tem que acreditar, tem que confiar, tem que crer, em nome de Jesus. Um ditado do inferno, no meio das profissões: a pessoa passou dos 35, 40, já está velho. Olha, o mundo pode ver desse jeito, mas Deus não vê desse jeito. E o nosso Deus é aquele que abre portas onde não existem portas. O nosso Deus é aquele que abre possibilidades de situações onde não há possibilidades de situações novas. Deus é aquele que amplia os nossos horizontes. Amém? O Senhor vai ampliar os seus horizontes em nome de Jesus. Geralmente quem vai te esticar será verdadeiro com você quando você estiver errado. A pessoa vai caminhar na verdade e vai dizer alguma coisa muito séria para você. Pessoas que nos ajudam a viver acima da média, nos ajudam a termos uma visão correta sobre nós mesmos. Elas nos mostram quem é o nosso maior inimigo. E quer que eu diga quem é o seu maior inimigo? Você mesmo. É só você ir para frente do espelho todo santo dia, olhar lá e dizer: cara, você está aí, né? Dá uma risadinha para ele, mas simplesmente tudo que lá no íntimo do seu coração está dizendo para você que você não pode, que você não consegue, olhando na frente do seu espelho, você vai dizer: você não vai me enganar, você não vai me sabotar. Quem que sabota os nossos projetos? Nós mesmos. Quem é que sabota os nossos sonhos? Ou é semente do diabo que ele usou os tolos para semear na nossa vida o desânimo, e Deus usa as sementes do inferno para desanimar a vida de filhos de Deus? Então, em nome de Jesus, saiba com quem você está andando. É o que eu falei já agora há pouco aqui. Mas também olhe para as circunstâncias e diga: eu sei em quem tenho crido, eu estou certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, para me esticar, para me levar no nível que Deus quer que eu alcance, no nome de Jesus. Amém? Levante uma de suas mãos para o alto, por favor, faça isso. Diga assim: Senhor, eu quero, no nome de Jesus, ser esticado pelo Senhor. Então, Deus, usa pessoas
na minha vida. E por favor, me afasta de pessoas que não vão acrescentar nada na minha história. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Aleluia. O Dr. Frank Craner, ele disse o seguinte: os nossos melhores amigos e nossos piores inimigos são os pensamentos que temos a nosso próprio respeito. Eu vou repetir: nossos melhores amigos e nossos piores inimigos são os pensamentos que temos a nosso próprio respeito. Pare de olhar apenas para o lugar em que você está e comece a olhar para aquilo que você pode se tornar no Senhor. Amém? Porque de verdade, quando a gente olha para nós mesmos, a gente precisa também ter uma visão realista e dizer: Senhor, ainda falta alguma coisa. Então você vai submeter a tua vida aos pés da cruz e vai dizer: faz o que o Senhor quiser e faz do jeito que o Senhor quiser fazer. Mas de verdade, Deus, eu não quero deixar de receber absolutamente nada do que o Senhor reservou para a minha vida nessa terra, em nome de Jesus. Não é pecado Deus acrescentar mais sobre a tua vida e mais nas suas mãos. Há uma mentalidade equivocada no seio da igreja do Senhor Jesus, de algumas igrejas evangélicas, e é uma mistura, porque alguns dizem que é a teologia da prosperidade e o determinismo, que é o que a gente não acredita aqui. Ao mesmo tempo, em contrapartida a isso, há um pensamento que diz: não, mas qual que é o sinônimo? Qual que é o sinônimo da humildade de um homem? Qual que é um dos grandes sinônimos da humildade de um homem? Ele é correto, né? O homem, ele é correto. Um dos sinônimos da humildade dele, ele é correto, ele é justo. E alguns acabam misturando essa coisa toda da humildade como uma coisa que é muito boa, que Deus concede a cada um dos seus filhos, mas aí ele, por conta de ter recebido essa vamos dizer assim, essa questão trabalhada na sua vida, ele se torna alguma mídia, ele começa a achar que algumas coisas ele não merece. E eu quero dizer para você que você, no nome de Jesus, merece tudo que Deus quer dar para você. E se Deus tiver que colocar o seu pé num nível muito mais elevado, não tenha medo, segue o fluxo, porque você vai chegar lá em nome de Jesus. Não deu certo esse mês, mas no outro vai dar. Não deu certo hoje, mas amanhã vai dar. Pastor, eu não estou conseguindo compreender direito o que é que Deus está fazendo. Fica com uma coisa no seu coração: nem sempre Deus vai explicar tudo para você, mas Ele te coloca no processo, Ele te coloca no trilho. E Ele te coloca no trilho e no processo porque você é amado do Senhor. E porque o Senhor tem um propósito de trazer vida sobre a tua vida em nome de Jesus. Para a gente fechar essa palavra nessa noite, 6 gatilhos rápidos aqui. Eu coloquei 4 lições, agora eu quero colocar 6 gatilhos. Primeiro, vamos lá, antes de eu falar, o que é isso que você está querendo dizer, pastor? 6 gatilhos para te ajudar a entender com quem que você deve andar. Invista tempo em pessoas do jeito que eu vou falar aqui agora. Só que é tipo de gente que você deve dedicar a sua vida, investir a tua vida. E se alguém viu em você potencial e está investindo a vida dela na tua vida, é porque ela está vendo algumas coisas desse tipo aqui na tua história. Então agradeça a Deus se você está sendo usado por Deus, ou se alguém está sendo usado por Deus na tua vida. Deu para entender, gente? Primeira coisa, invista tempo em gente desse jeito. Primeiro, o caráter e a integridade dessas pessoas são iguais ou mais elevados do que os seus. Nesse tipo de gente você tem que investir sua vida. O caráter da pessoa é mais elevado que o seu? Oh, acredite, hein? Acredite. Porque tem alguma coisa muito boa que Deus está fazendo na vida daquele homem, porque o caráter dele é elevado. Na vida daquela mulher, o caráter é elevado. Segundo, essas pessoas, elas compartilham sua fé, ou melhor ainda, estão ainda mais à frente em seu relacionamento com Deus. Além de acrescentar fé à sua vida, na vida dela particular, ela está no nível muito mais elevado na presença do Senhor. Então, se alguém que está nessa pegada aí, no nível mais elevado do que o seu,
acrescentando tempo à sua vida. Meu irmão, não deixa passar pelo vão do dedo, em nome de Jesus. Sabe, gente, olha para mim e presta atenção. Há oportunidades que Deus coloca na nossa vida que nós não podemos deixar passar. Nós não podemos deixar passar. Eu sempre uso uma frase lá na nossa célula. Eu sempre digo assim, gente, eu gostaria que alguém no passado um dia tivesse dito o que eu estou dizendo para vocês agora. Sabe por quê? Porque se alguém tivesse dito o que eu estou dizendo para algumas pessoas agora, eu não teria lá atrás cometido tantas besteiras como eu cometi mesmo estando no Senhor. Deu para entender? As questões da fé, da libertação que Jesus proporciona para nós e tantas outras coisas mais. Em terceiro lugar, você gostaria que os seus filhos crescessem e fossem iguais a eles? Gente desse jeito, olha, eu estou vendo ali aquela pessoa e ela está no nível muito elevado. Se você olha para ela e diz assim, eu queria que meu filho alcançasse esse patamar, então dedique tempo na vida dessa pessoa, empenhe o seu tempo no relacionamento com essa pessoa, em nome de Jesus. Em quarto, essas pessoas lhe pedem contas e fazem as perguntas difíceis, que são evitadas pela maioria. Gente que te alinha, vai te levar à reflexão. E vai te fazer em alguns momentos perguntas dificílimas de serem respondidas. Mas por quê? Porque você precisa colocar os seus pés no lugar mais alto. E deixa eu te falar uma coisa. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Não tem jeito de colocar o pé no próximo degrau da escada se não tiver esforço da sua parte. Deu para entender? Tem que ter esforço da sua parte. O sol nasce para todos, irmãos, para todos. Mas no final do dia, a gente vai ver quem é que vai ter a paga melhor. Geralmente é quem correu. Geralmente é quem se esforçou. Geralmente é quem não ficou esperando para ver no que é que vai dar. Geralmente é gente que fez a sua parte, acreditou, e que mesmo vivendo uma injustiça, se vive uma injustiça, sabe que aquilo vai passar e que o melhor de Deus ainda está por vir, em nome de Jesus. Amém? Em quinto lugar, elas extraem o melhor de você e os lembram, né? E lembra vocês de que Deus está fazendo coisas emocionantes através de você. É alguém que vai olhar para você e vai dizer assim, ó, você é maravilhoso. É alguém que vai olhar para você e vai dizer, você está acertando a mão. É alguém que vai te incentivar, é isso. É alguém que vai olhar para você e vai dizer, ó, eu estou aqui do teu lado, segue adiante, não desiste não. Não é para desistir, segue adiante, vai. Ó, eu estou aqui para sustentar você em oração e se for preciso, meu ombro está aqui para você chorar. Ah, esse tipo de gente eu tenho que querer estar junto com ela. Eu tenho que desejar estar junto com esse tipo de gente. Por último, elas estão sinceramente comprometidas a serem positivamente moldadas por sua exposição a você. Ou seja, não são pessoas que são imperfeitas. São pessoas que diante das suas imperfeições procuram melhorar. Deu para entender? Com quem você tem que andar? Ih, pastor, é gente desse tipo aqui. Gente desse tipo aqui vai te elevar. Minha última palavra aqui, com quem você deve andar? Com quem está te apresentando a Jesus?